Olá, meu nome é Jorge Ferreira da Silva. Inicialmente eu gostaria de dizer a todos os ouvintes que esse é um espaço utilizado em nosso site para tratar de questões relativas à educação ambiental. Nesse programa eu vou falar sobre uma questão importantíssima e bastante atual para a compreensão da sociedade e toda a sua dinâmica, que é o desenvolvimento local. Você já deve ter ouvido falar muito disso, mas pode ser que até hoje você tenha dúvidas sobre o que seja essa questão. Então eu vou te ajudar a entender do que se trata. A primeira pergunta que podemos fazer é: o que é e como funciona o desenvolvimento local? O desenvolvimento local é um termo criado recentemente por um economista chamado Muhammad Yunus, nascido em Bangladesh. Esse país está localizado no sul do continente asiático. No ano de 2006, esse economista foi agraciado com o Prêmio Nobel por sua causa da criação de uma organização que trabalhava com empreendedorismo social, ligado principalmente ao esporte. Ele criou uma série de projetos esportivos para a inclusão social. Ele então percebeu que esse projeto gerou uma série de benefícios para uma determinada comunidade. Então, ele lançou esse termo, desenvolvimento local, e ele começa a se ampliar e se tornar, inclusive, um assunto para políticas públicas. A gente percebe que esse termo foi ganhando espaço e atualmente ele tem a ver com processos de melhorias, da criação de estratégias que incentivam e favorecem o desenvolvimento de uma determinada região. Ele envolve a criação de oportunidades de inclusão que favoreçam a melhoria das condições de vida da população de uma determinada região. O desenvolvimento local pressupõe uma transformação da realidade local. Eu gostaria de dizer que isso implica em uma preocupação também com questões ambientais, ou seja, de ações de proteção ao meio ambiente. E aí a gente pode pensar em outra palavra, que é o desenvolvimento sustentável, que é um termo muito usado hoje em dia. Uma palavra chama a outra. O desenvolvimento local está conectado ao desenvolvimento sustentável. A gente tem que tomar cuidado para não confundir o desenvolvimento sustentável com o crescimento econômico. Geralmente, o crescimento econômico está associado somente ao consumo crescente de energia e recursos naturais que, na maioria das vezes, é extraída da natureza de forma desmesurada. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende. O desenvolvimento sustentável tem a ver com a redução do uso de matérias-primas e o aumento da reutilização e da reciclagem. Outra coisa importante é que o desenvolvimento sustentável tem como meta suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos naturais. Essa preocupação começa a ter mais relevância na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criado pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. A gente precisa lembrar que o desenvolvimento local é feito por pessoas que desejam fazer alguma coisa para mudar a realidade das localidades onde vivem. Quem faz o desenvolvimento local
são as pessoas que residem na localidade. Não existe desenvolvimento local sem o interesse, o envolvimento, o compromisso e a adesão da comunidade local. A ideia é que no desenvolvimento local, os atores da região sejam protagonistas na formulação de estratégias, nas tomadas de decisões e na hora de colocá-las em prática. Nós chamamos isso de protagonismo, um protagonismo local. O que isso quer dizer? Quer dizer que os moradores de uma determinada localidade assumem papéis de atores principais, ou seja, de sujeitos da sua própria história. Possibilitar o protagonismo das pessoas e dos grupos minoritários passa necessariamente pelo oferecimento de oportunidades de educação, trabalho, moradia digna e saúde, construção de ambientes sustentáveis. Tudo isso sem tirar desses grupos o poder de ser protagonistas no processo e fazer suas próprias escolhas. Por isso, o primeiro passo na promoção do desenvolvimento local é a mobilização e a sensibilização da população local. O primeiro ensinamento é que não existe desenvolvimento local sem o interesse, o envolvimento, o compromisso e a adesão da comunidade. Cada membro comunitário tem importância relevante, pois a solidariedade entre os integrantes do grupo é inevitável. Validando-se o dito popular que a união faz a força, uma sociedade com característica solidária em que todos se auxiliam mutuamente. Outro aspecto relacionado ao desenvolvimento local é que ele implica em articulação entre diversos atores, tais como a sociedade civil, as organizações não governamentais, as chamadas ONGs. Cada um dos atores tem o seu papel para contribuir com o desenvolvimento local. Todos nós devemos saber que o desenvolvimento local envolve pelo menos 6 importantes dimensões: a inclusão social, o fortalecimento e a diversificação da economia local, a inovação na gestão pública, a proteção ambiental. E esses fatores são de grande importância para que haja o pleno desenvolvimento de uma região. E aí você me pergunta, como podemos trabalhar pelo desenvolvimento local? Devemos trabalhar viabilizando processos de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Claro que isso não ocorre em curto prazo. Ele precisa ocorrer de forma ampla e contínua, e isso leva tempo. Existe também o fato de que as necessidades de desenvolvimento variam de lugar para lugar. Então vamos observando o que é necessário para cada localidade e assim promovendo as ações que julgamos importantes. Esses fatores estão se relacionando entre eles e se conectam. Precisamos da mobilização e da articulação de atores locais, incluindo, além das pessoas, o comércio, as escolas, igrejas e instituições para atuarem em rede. As redes devem ser implementadas de modo que seus moradores sejam agentes ativos dessas mudanças que desejam, reforçando os vínculos e a cooperação entre os diferentes atores. É por meio das redes constituídas que se articulam os recursos e ações de solidariedade local. Por isso, é importante desenvolver ferramentas que possibilitem a comunicação entre esses atores, como é o caso da Rádio Web Alemão. Nesse sentido, as próprias mídias comunitárias devem ser utilizadas de acordo com a necessidade e os interesses de cada território, de cada comunidade
envolvendo atores sociais capazes de criar suas próprias fórmulas de desenvolvimento. Como nós vimos anteriormente, o desenvolvimento deve ser entendido levando-se em conta os aspectos locais. Aspectos esses que têm significado em um território específico. Mas temos também que considerar a relação local com o global, ou seja, o local não pode ser dissociado do global, porque ambos se relacionam o tempo todo. É importante que cada indivíduo se perceba como parte do todo, pois tudo que é local é relevante para o global. Tudo que é local afeta, em alguma medida, o global. E esta parece ser uma boa notícia que todos nós podemos mudar a realidade para sermos bem-sucedidos. Para isso temos que trabalhar juntos. Somente assim é possível modificarmos a realidade. Desse modo, instituições, ONGs, empreendedores locais, pessoas que trabalham com a cultura, com a comunicação, com a educação, com movimentos sociais e etc., trazem sempre imensas contribuições para mudanças. Assim poderemos alcançar nossa versão brasileira, para pensarmos o local sempre conectado com a sociedade e também com o global. Só podemos fazer isso investindo nos indivíduos, nas comunidades e nos meios necessários para o desenvolvimento como um todo. Eu espero ter contribuído para a compreensão desse assunto, que vem sendo tão falado e que tem despertado tanta atenção. Também espero que você tenha gostado do tema e do programa. Foi um prazer estar com você, ouvinte. E qualquer dúvida que você tenha acerca do assunto, pode estar entrando em contato conosco para trazer as suas contribuições, questões, dúvidas, sugestões para os nossos programas. Permaneça conosco, ouvindo os podcasts. Eles estão disponíveis para você acessá-los quando quiser e também por download. Até a próxima.